Dicas da Sara na quarentena. Oi gente, tudo bem? Tô de volta e hoje o vídeo tem uma proposta um pouquinho diferente. Hoje eu vou propor um exercício de análise. Quando eu tava pensando no que eu podia propor, eu fiquei pensando em algo que pudesse agregar não só em repertório, como também na linguagem e no conhecimento. Então hoje eu queria propor que vocês analisassem o filme Birdman pelas cores. Eu sei que esse não é um filme fácil, eu sei que pra quem já assistiu sabe do que eu tô falando, e quem não assistiu ainda, eu recomendo que você assista uma vez, ele sem se preocupar tanto com isso, pra você já saber o que acontece, e aí depois você assiste de novo, mas prestando atenção nisso que eu vou falar aqui. Eu não vou já fazer a análise do que eu acredito que as cores significam no filme, para não dar spoiler para quem não viu, para dar uma chance de vocês verem sem ter o que eu falei como guia. A arte ela é aberta, ela é livre à interpretação, então pode ser que o que vocês interpretem seja diferente do que eu interpreto. Mas o importante nesse exercício é você entender como a fotografia do filme, como as cores que estão ali no filme ajudam a contar a história. Eu sei que é um filme muito controverso, teve muita gente que não gostou, muita gente que não entendeu, mas eu acredito que se você assistir o filme prestando atenção nas cores, você vai entender um pouquinho melhor a história. Algumas das coisas que eu queria que vocês analisassem no filme é a fotografia, a direção de arte, ou seja, os cenários e como esses cenários interagem com os personagens, como a cor ajuda a contar essa história, em que momentos essa cor está presente, qual é a cor predominante, qual cor acompanha cada personagem. Cada personagem tem uma cor que acompanha ele na maior parte do tempo e que representa algo para o personagem principal. E aí o personagem principal está sempre rodeado por essas cores e todas essas cores ajudam a contar a história dele. Então eu quero que vocês prestem atenção nas cores, nos detalhes no fundo. Às vezes tem só um detalhezinho lá no fundo de uma cor que ajuda a contar a história, que diz alguma coisa sobre o sentimento que aquela pessoa está tendo no momento. Que vocês percebam que a direção de arte e a fotografia caminham juntas, que tem hora que o personagem muda de lugar e o fundo, a cor do fundo muda, e isso ajuda a reforçar o que ele está sentindo. Presta atenção em que momentos as cores mudam, a cor principal e as cores de fundo, em que momento elas mudam e o que isso reforça na psicologia do filme. O filme ele é inteiro feito simulando um plano sequência, né? Então é como se fosse um grande take, o filme inteiro que não tem nenhum corte. Então também preste atenção em que momentos a câmera se aproxima do rosto do personagem, ao ponto de quase grudar na cara dele, e o que isso faz com o rosto dele, com a deformação que a lente causa no rosto da pessoa e que sentimento que isso traz, e que momentos que ela se afasta, que momentos que ela vê de costas, de frente. Prestar atenção em quantas pontes de luz tem em cada cena. Analisar quando que a fotografia fica mais neutra, as cores ficam mais parecidas com o que é na vida real. O filme inteiro ele puxa para essas cores primárias que eu falei, por verde, vermelho, azul e amarelo, mas tem alguns momentos em que a fotografia fica mais neutra, fica parecendo mais com o que a gente tem na vida real. E isso não é à toa, tem um significado. Então prestar atenção como as cores ajudam a reforçar o estado mental e os sentimentos desses personagens. Na sequência final do filme isso é ainda mais marcante. Se você prestar atenção na sequência final, observando as cores, vai ajudar muito a entender o final do filme. É lógico, o final do filme é aberto, o próprio diretor já disse que é para ser aberta a interpretação, mas eu acredito que se você prestar atenção em como a fotografia trabalha esse final, vai te dar uma ideia muito melhor da onde ele quer te levar. E aí eu resolvi propor isso porque eu acredito que analisando tudo isso, vai ficar mais fácil de vocês entenderem como as cores ajudam na construção da narrativa. E aí quando você está falando de design, de fotografia, de moda, você está construindo histórias com cor. Então, aumentar o repertório e analisar esse tipo de coisa vai ajudar vocês a fazerem criações muito mais coerentes e com um embasamento por trás. Eu sei que esse filme não é fácil, ele tem vários gatilhos, então eu já vou deixar avisado para quem ainda não viu. Tem abuso de drogas, tem depressão, suicídio, tem várias coisas complicadas, então fique atento a isso, principalmente nessa época de quarentena aí. Se você achar que não é algo pra você, qualquer coisa vê o trailer, se você achar que não consegue assistir agora, não assista. Mas eu vou voltar depois com outros filmes também que tem essa mesma coisa de a cor e a fotografia ajudar a contar a história.
Então, fica tranquilo. E aí é isso, se vocês gostarem dessa temática e desse exercício de observação e de análise de filmes e séries e como a fotografia e as cores ajudam a contar a história, eu volto depois com outras dicas de filmes que também tenham essa mesma linguagem. E aí é isso, daqui 1 ou 2 semanas eu volto com outro vídeo onde eu vou falar de fato mesmo, mostrando exemplos, mostrando prints do filme, fazendo essa análise e mostrando como tudo isso que eu falei influencia na narrativa do filme. E se vocês tiverem assistido e quiserem deixar um feedback e falar o que vocês acharam, aí a gente discute no próximo vídeo também. Então é isso, fiquem em casa, lavem as mãos, usem máscara e não ouçam o presidente.